Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Você hoje já disse para o Senhor que Ele é bom? Nós cantamos aqui numa das músicas. Já disse isso de forma audível ou interior? Você já fez essa declaração hoje? Fez ou não? Teve aquele momentinho que você parou e falou assim: Deus é bom. Porque nós cantamos que não importa as circunstâncias. Então Deus é bom independentemente das circunstâncias. E é bom que nós, todos os dias, irmãos, eu digo melhor, pela manhã, ao acordar, independentemente das circunstâncias, diga para você mesmo: Deus é bom. Deus é bom. Você pode não estar vivendo o melhor momento da sua vida, mas Deus é bom. Porque não importa as circunstâncias. A gentileza e bondade aí dos irmãos me convidar para pregar. Eu agradeço aí a todos os irmãos do conselho e me deram uma tarefa um tanto difícil, que é falar sobre a língua. Fé que domina a língua. Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, eu quero ler só os versículos 10, 11 e 12. Fé que domina a língua. Diz o texto, carta de Tiago, capítulo 3, 10, 11 e 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Estive fazendo uma pesquisa acerca do número de palavras que nós falamos durante o dia. Em 1 minuto, isso é em média, nós falamos 125 palavras. Durante o dia, nas 24 horas, entre 16 mil e 21 mil palavras. E ainda essa pesquisa trouxe a informação que as mulheres falam um pouco mais do que os homens. Interessante. Quantidade de palavras que falamos durante o dia, né? Que sai pela nossa boca, que é produzida pelas nossas cordas vocais, que sai a nossa língua, como o texto está aqui considera. E um rabino chamado Simeão disse ao seu servo: traga-me o melhor alimento do mercado. O servo trouxe língua. Em outra ocasião, pediu que trouxesse o pior alimento. O servo trouxe língua. O rabino então questionou: por que nas duas ocasiões me trouxe língua? O servo respondeu: o homem faz o bem e o mal com a língua. Se faz o bem, nada há de melhor. Se faz o mal, nada há de pior. Então, mesmo órgão, ele cumpre aqui uma dupla função: o bem e o mal. Mas temos Jesus no nosso coração, a fé que temos nele deve também dominar todo o nosso ser, e principalmente a língua. Se nós lermos todo o capítulo 3, principalmente os 12 primeiros versículos, nós vamos ver, né, que é um órgão pequeno, mas que ele é terrível. Cuidado que devemos ter com a língua. E é através dela que nós somos juízes no uso das palavras. Se usamos para o bem, se a usamos para o mal, somos responsáveis por aquilo que nós assim declaramos. Versículo 10,
ele traz uma orientação dizendo aos irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ele está falando a crente, aqueles irmãos que foram dispersos, está lá no capítulo 1, logo no início. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram em dispersão. Então ele está falando a esses irmãos. Ele diz, não é conveniente que saia da nossa boca o mal e o bem. Aqueles irmãos tinham algumas contendas, ficavam, vamos dizer assim, falando mal um do outro, e ao mesmo tempo louvavam o Senhor. E aí Tiago questiona, poxa, como pode? Vocês falam coisas boas, mas ao mesmo tempo criticam seus irmãos? Perseguem seus irmãos com as palavras? Atacam seus irmãos com as palavras? Não é assim que deve ser. Não é conveniente. Para nós, nos nossos dias, essa palavra se aplica do mesmo modo. Hoje nós estamos aqui, culto público, louvando a Deus, declarando que, independentemente das circunstâncias, nós o louvaremos e, por alguma falha nossa, por algum momento infeliz, estamos aí trazendo aí uma palavra dura, difícil, dolorosa na vida de alguém. E é curioso que as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós tanto atacamos, machucamos com as nossas palavras. Já parou para observar? Que as nossas palavras, às vezes, atacam aquelas pessoas que mais nós amamos? Então, devemos ter esse cuidado com esse órgão tão pequeno, mas perigoso. Na parte B, do versículo 10, há um apelo a essa consciência, visando o bom uso da língua, na verdade, o bom uso das palavras, da conversação, a forma que nós nos expressamos, pois com a palavra nós abençoamos, mas também podemos causar terríveis danos a uma pessoa. E, mais uma vez, afirmando o que diz aqui no versículo 10, isso não é conveniente no nosso meio. Nós não nos amamos, nós não queremos o bem uns dos outros. Então, cuidado na hora de usar a palavra, de fazer uma afirmação, de uma declaração, porque você pode estar machucando esse alguém que você tanto ama. Versículo 12, ele apresenta a figura aí da figueira e da videira e os contraditórios frutos, fazendo uma comparação também à nossa língua. Pode esse mesmo órgão jorrar água doce e amarga? Faz esse questionamento, mostrando que deve haver uma necessidade, né, da coerência no falar do cristão. Porque não é coerente uma planta, né, uma árvore, dar um fruto que não é de origem dela. Então, como cristão, qual é o nosso linguajar? Nós vamos ver mais à frente aqui em alguns textos. É aquele linguajar. Se é para o bem, é para o bem. Se nós fomos chamados para as boas obras, para a prática das boas obras, não só em termos de atos, mas também em palavras. Quando nós lemos lá no nosso catecismo, diz assim, que nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Então, devemos ter atenção para aquilo que nós pensamos, para que não venhamos pecar, também nos nossos atos de bondade, qual é a forma que nós estamos agindo, bem como que nós estamos falando, para que também não venhamos pecar através da fala. Tá? A linguagem, nesse versículo 12 aqui, então, também busca essa coerência, de forma clara. Tiago, ainda nesse mesmo capítulo, versículo 2, ele diz que porque todos tropeçam em uma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então ele diz assim, se não tropeçar no falar, é varão perfeito. Dada a responsabilidade que nós temos, como falamos, com quem falamos, da forma que nos dirigimos.
Já em Provérbios 12, capítulo 12, diz que o homem prudente sabe o momento certo de falar. Sabe o momento certo de falar. Tem um testemunho de um amigo, não vou citar o nome. Ele estava numa reunião eclesiástica e ele estava prestes a fazer uma declaração contundente. E quem estava conduzindo a reunião, abriu a Bíblia, naquele momento devocional, e leu um texto profético, que eu não lembro. E o texto dizia assim: cala-te. E ele entendeu que aquele momento era o momento dele ficar calado. Você já ouviu alguém dizer assim, entrei mudo, saí calado? Eu já ouvi. E às vezes até falo isso. Entrei mudo e saí calado. Tem ocasiões, irmãos, que é necessário falar menos, ouvir mais. O próprio Tiago diz isso na sua epístola, capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio no falar. Atenção, cuidado, seja zeloso com esse jogo de palavras, esse privilégio que Deus nos deu, que é a fala, para que não venhamos machucar as pessoas ou até prejudicar em outro sentido. A pessoa muitas vezes é prejudicada por uma fala, por um momento que ele passa dos limites, não entende que o local não é apropriado para tal coisa, e aí acaba trazendo prejuízos, e muitos. Então saiba ouvir, que saibamos ouvir. Seja mais ouvinte, segundo essa dá-me a entender aqui nesse versículo 19, seja mais ouvinte. E quando falar, seja prudente, cuidadoso, zeloso, para que não venhamos ferir as pessoas. E essa atitude de ouvir ajuda muito na comunicação na hora de falar. Meu pai, ele estudou em casa, à luz de vela. E numa ocasião ele estava conversando com algumas pessoas, doutores. E um deles perguntou a ele: Seu José, qual é a formação do senhor? Ele falou assim: eu não tive formação. Eu estudei numa mesa de cozinha, com a lamparina e uma vela. Sei fazer as 4 operações e sei ler. Mas o senhor fala muito bem. Ele disse assim: não, porque eu gosto de ouvir. Essa foi a resposta. Tiago nos ensina isso. Prontos a ouvir, porque quando ouvimos bem, nos comunicamos bem. E nós temos um grande defeito no nosso meio de comunicação, é não saber ouvir. Aí quando nós falamos, criamos uma confusão. Então, saibamos ouvir. Seja prudente nesse falar. Pedro, na sua epístola, no capítulo 3, versículo 10, ele cita o Salmo 34. Na sua epístola, capítulo 3, versículo 10. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e evita que os seus lábios falem dolosamente. Ele está citando o Salmo 34, versículo 13. Quer viver uma vida feliz? Quer evitar o mal? Cuidado com a língua. Quer evitar prejuízos? Cuidado com a língua. Citação do Salmo 34. Quem quer amar a vida e viver dias felizes,
refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. No capítulo 4, também, Pedro diz no versículo de número 11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale de acordo com a vontade de Deus. Procure saber se aquilo é necessário, se é prudente, se é a hora. E fale de acordo com a vontade de Deus. Fale com amor, fale com cuidado. Mesmo que é verdade? É, mas cuidado na hora de falar. Esteja atento quanto a isso. A fé que domina a língua, quer dizer, a fala, a palavra, essa conversação, ela resulta em duas fontes. Primeira fonte, a fonte de bênção. Quando a nossa fé, o Cristo que nós servimos, domina todo o nosso ser, principalmente esse órgão que é a língua, ela resulta em uma fonte de bênção para as pessoas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos diz, no capítulo 4, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra, aí está escrito torpe, não é isso? Mas a palavra no original que significa podre, podridão. Não saia da vossa boca podridão. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, para botar os irmãos para, tipo assim, para cima, alegrar o coração, aquela palavra positiva, para edificação, não é para destruição, não é para apodrecer o dia de uma pessoa, mas pelo contrário, é para fazer o dia um dia melhor, né? Deus te abençoe, né? Vai na paz de Jesus, coisas que coloquem você para cima, aquele alguém que você ama para cima, boa para a edificação, conforme a necessidade. A gente precisa conhecer as pessoas no seu bem profundo, para a gente ver qual é a necessidade, o que ele precisa ouvir. E assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Ele vai ouvir, vai se sentir abençoado, agraciado pela sua voz, pela voz que Deus te concedeu, aquela palavra maravilhosa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Quem vai ouvir aquela voz suave, agradável ao ouvido. Então use as palavras, a sua fala para abençoar. Provérbio de Salomão, no capítulo 15, ele diz: a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, quão boa é. Um dos momentos difíceis da minha vida, uma irmã se aproximou, um domingo à tarde. Eu estava terminando de revisar o sermão da noite. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, posso falar com o senhor? Ainda me perguntou: posso falar? Eu disse: pode sim. Ela sabia o que eu estava passando. E ela só disse 2 palavras: eu te admiro. Eu te admiro. O momento não era muito fácil, não, e ela me dizer isso, eu fiquei. Em seguida ela falou assim: pastor, posso te dar um abraço? Eu disse: pode. Ela veio, me abraçou, saiu. Palavra boa, palavra ao seu tempo, quão boa é. E era tudo o que eu precisava naquele momento. Não é? Nem tanto as 2 palavrinhas, não, mas era daquele abraço.
eu te admiro. Posso te dar um abraço? E ela saiu, né? Mais tarde eu conversei com ela e falei assim: era tudo que eu precisava no dia de hoje. Era tudo que eu precisava no dia de hoje. A nossa língua precisa ser essa fonte de bênção que produz sons suaves àquele que ouve, que transmita graça. Segundo, é fonte da verdade. Salmo 15 diz que o cidadão do céu, aquele que faz parte do reino de Deus, ele fala com integridade e fala a verdade. A nossa boca deve ser uma boca onde a verdade esteja expressa. Sim, não há meio termo. Não precisamos ficar maquiando. Verdade. O cidadão do céu é um cidadão da verdade, da integridade. Às vezes, novo lá com 18 anos, prestando serviço militar, às vezes que eu errei e que fui questionado sobre o erro, eu confirmei o erro. E eu fui abolido. Faltei um serviço militar, um dia de serviço, final de semana. E o comandante falou assim, cheguei segunda-feira no quartel, quando ele me viu, veio que uma fera: Alves, você faltou o serviço, vai tomar uma cadeia. Assim, no meio de todo mundo. Eu faltei, sim. Faltei, capitão? Faltou, olha aqui na escala, seu número. Eu olhei meu número na escala. Na quarta-feira a gente se encontra. Vai tomar uma cadeia. Aí na quarta-feira compareceu o gabinete. Contei a versão. Contei a verdade. E ele foi e falou assim, foi até um tenente: o que houve, Alves? Eu fui e contei. Foi essa a história? Foi. Está liberado. Pode ir para casa. Fé que domina a língua é uma fonte de verdade. Fale a verdade. E é cheia de sabedoria, irmãos. É cheia de sabedoria. Porque a verdade tem hora e lugar para ser dita. E a verdade, e a nossa fala, né, através da verdade, mostrando a verdade, ela passa por 3 portais. 3 portais que você deve pensar e avaliar se vai falar ou não. O que você vai falar precisa passar por esses 3 quesitos. Ainda que seja verdade. É verdade. Muito bem. Esse é o primeiro. É verdade? Então, segundo, é necessário? Porque pode ser verdade e não ser necessário falar. Às vezes você acha, não, porque é verdade eu vou falar. É verdade? É. É necessário? Às vezes não é necessário. Questione isso. Não é porque é verdade eu posso falar. É verdade eu posso falar em qualquer lugar. Tem assuntos que nós tratamos aqui que não é para ser dito em nenhum outro lugar a não ser aqui. E é verdade. Então, o primeiro quesito: é verdade aquilo que você vai falar? É. É necessário? É necessário você falar isso? É bondoso? Gentil? Esse é o terceiro. Porque, ainda que seja verdade, mas tem que haver bondade na hora de falar também. Você não pode ser agressivo com a verdade. E acrescente Efésios 4:29. Pense nisso. Tem que ser algo que transmita
Graça conforme a necessidade. Cuidado com o jogo de palavras que nós fazemos, irmãos, para não machucarmos aqueles que nós mais amamos, aqueles que mais nos ajudaram, aqueles que estiveram ao nosso lado, que caminham conosco, que soam, né, a camisa conosco. Que essa fé que Jesus nos concedeu na sua graça, que domina todo o nosso ser, domine de uma forma plena o que sai da nossa boca. E que nós sejamos bênção, canal de bênção para as outras pessoas ao falar. Que saia da nossa boca graça. E que as pessoas se sintam abençoadas. Queiram ouvir você outras vezes. Você já deve ter ouvido: poxa, fulano é chato, a conversa não é boa. Mas também você já deve ter ouvido: como é bom conversar com fulano, a conversa dele é agradável, edifica, alegra, acalma o coração, transmite positividade, traz assim um bem-estar, aquieta o coração. Você já deve ter ouvido isso. Espero em Deus que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, dando-lhe sabedoria para que você possa expressar a verdade e ser um canal de bênção na vida das pessoas no abrir da sua boca. Que ao abrir a sua boca seja uma fonte de bênção na vida das pessoas, cheia de sabedoria e graça para a vida de outras pessoas. Que haja na nossa mente, no nosso coração, um reservatório de palavras abençoadoras que jorre cada vez mais na vida das pessoas. A exortação de Paulo aos Filipenses diz lá no capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É de lá que vêm as palavras. É do nosso interior que vêm as palavras. A própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, que o nosso pensamento, aquilo que nós alimentamos, a fala é resultado do nosso pensar. Então alimente seu pensamento, seu coração, coisas boas, para que você seja fonte de bênção e as pessoas queiram estar ao seu lado. Queiram estar ao seu lado. E você será conhecido como um abençoador, como um canal de bênção na vida das pessoas pelo seu falar. Seja um falar abençoado, verdadeiro, justo, cheio de sabedoria, cheio de graça. Porque Jesus, Ele nos concede isso. O Espírito Santo trabalha em nós para que tenhamos esse palavreado, essa expressão do falar cheia da unção de Deus. Peça ao Senhor domínio sobre as palavras, sobre o seu falar, sobre o seu pensar, para que você seja uma bênção na vida dos seus irmãos, na vida daqueles que você ama e às vezes machuca. Não deveria acontecer isso. Tiago diz isso. Não convém
que isso aconteça. E o nosso desejo também é esse, que não aconteça isso no nosso meio. Que sejamos abençoadores, irmãos. Que saibamos transformar vidas que precisam ser transformadas pelo nosso falar, pelo nosso agir. Meu desejo é que vocês sejam abençoadores. Como é bom poder ouvir, num momento difícil, alguém dizer assim: eu te admiro. Em outras palavras, está dizendo assim: eu te amo, eu estou ao seu lado, eu estou com você. Às vezes as palavras faltam, mas uma única expressa tanta coisa. Então, meu desejo é esse, que você seja uma bênção. Que Deus nos conceda esse domínio, para que ao abrir da nossa boca, seja uma bênção na vida das pessoas. Deus é bom. E fale isso para você também. Deus é bom. Amém?